Bom dia a todos, bom dia àqueles que estão me acompanhando do outro lado da telinha, bom dia aos meus alunos, ex-alunos, amigos, aqueles que gostam da matéria lecionada. Meu nome é Leonardo Borges, sou professor de Direito Penal e Processual Penal e estarei aqui com vocês hoje, nesse pequeno espaço de tempo, no máximo 30 minutos, para falar de um tema muito importante, que vem caindo muito em provas de concurso público e ao mesmo tempo vem sendo objeto de questionamentos muito atuais na política brasileira, que é o foro por prerrogativa de função. É lógico que em 30 minutos a gente não pode abordar tudo sobre esse tema. E aí vocês podem perguntar até professor, por que escolher esse tema? Eu falei das questões políticas. Nós temos em tramitação uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional número 10 de 2013, que visa pôr fim ao foro por prerrogativa de função. Qual que é a justificativa? Os parlamentares entendem que o foro por prerrogativa de função é vamos assim dizer, um privilégio odioso, um privilégio anti-isonômico, um privilégio que não é compatível com a noção de democracia. Está na justificativa do relator para pôr fim a vamos assim dizer, a essa prerrogativa. Nós bem sabemos que há muitas outras coisas por trás. Uma delas é a discussão do mensalão, onde os deputados e senadores começaram a pensar, olha, o Supremo agora também condena, mandou uma pessoa depois de 25 anos para a cadeia, uma só, mas mandou, e os mensaleiros estão condenados agora, quem sabe serão presos, então é melhor a gente não arriscar ir para o primeiro grau. Há essa corrente, há esses pensadores no Congresso. Já tem outros que se manifestaram devido às discussões na rua, aquela famosa bate-pronto, resposta ao povo brasileiro, vamos acabar com o nosso foro por prerrogativa. Então, nesse espaço de tempo que eu tenho com vocês, eu vou abordar basicamente o foro por prerrogativa de função no tempo. Creio que talvez é o aspecto mais polêmico do foro por prerrogativa de função, que é quando o agente público, no caso, quando o agente político detém ou não esse foro por prerrogativa de função. É o chamado foro por prerrogativa de função no tempo. Acho que é o aspecto mais polêmico. O primeiro ponto que eu gostaria de deixar com vocês é que os livros, os manuais de processo penal são uníssonos, salvo alguns mais críticos, em dizer que o foro por prerrogativa não é um privilégio, é uma prerrogativa inerente ao cargo. Se você estivesse dissertando uma prova de concurso, você colocaria que o foro por prerrogativa de função é uma prerrogativa inerente ao cargo que visa evitar que pessoas detentoras de cargos do mais alto relevo se submetam a um julgamento em que lhe é imputada uma prática criminosa, se submetam a influências externas, a pressão externa. Então, o foro por prerrogativa de função é uma prerrogativa. Parece redundante, mas é o correto, não é um privilégio. Isso é o que a maioria dos manuais nos ensinam. A gente, nessa breve introdução dita, a gente viu que talvez não seja bem assim. Mas é importante ter essa noção, prerrogativa que visa evitar as influências externas no julgamento. E quando que a autoridade passa a deter esse foro por prerrogativa de função? Aí nós iremos abordar o objeto que eu tenho aqui falado com vocês, o tempo da prática da infração penal e o foro por prerrogativa de função. Que exatamente esse é o ponto mais polêmico. Para as autoridades detentoras de mandato eletivo, é pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal que logo após a diplomação elas passam a responder a qualquer crime ou contravenção penal perante o Supremo Tribunal Federal. No caso de deputados federais, senadores
eles passam a responder perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, o que ocorre? Aqui rege aquele princípio do tempus rege acta. Os atos considerados válidos, os atos investigatórios, todos os atos praticados anteriormente são considerados válidos. Mas à medida que a autoridade é diplomada, ela passa a ter foro por prerrogativa, no caso de autoridades parlamentares federais no Supremo e parlamentares estaduais no TJ, no caso de chefe do Executivo Estadual no STJ, chefe de Executivo Municipal no caso de crimes estaduais no TJ, e o chefe do Executivo Federal, o chefe da nação, presidente da República, no Supremo Tribunal Federal. Até aí não há maiores problemas, não há maiores questionamentos. Já aqueles que não são detentores de mandato eletivo, no caso dos magistrados, a partir da posse, eles já passam a ter, a partir da entrada no cargo, eles já passam a ter também o foro por prerrogativa de função. Mas em relação a eles o assunto não é polêmico. O polêmico muitas vezes se trata com aqueles detentores de mandato eletivo. Você tem a grande polêmica. Por quê? E aí eu vou explicar para vocês. Primeiro ponto. No caso, uma questão que pode inclusive ser cobrada em concurso, uma questãozinha, eu costumo dizer que é a famosa casca de banana. No caso do deputado, como cidadão comum, responder a um processo criminal perante o juiz singular, é condenado e apela, no momento que ele é diplomado, a eventual apelação será julgada perante o Supremo Tribunal Federal. É o que diz aqui a ação penal número 428, originária do Tocantins. O Supremo entendeu que esse é um dos poucos casos em que ele funciona como órgão revisor. Nesse caso, ele julgará a eventual apelação. Mas por que eu coloquei para vocês que não há polêmica entre aqueles que têm cargo público e mesmo assim for por prerrogativa de função, e a polêmica maior é com aqueles detentores de mandato eletivo? Exatamente porque o mandato eletivo, em regra, tem início, meio e fim. Então, normalmente são mais curtos, são temporários. E aí surgiu toda a celeuma em torno da competência do Supremo para julgar essas pessoas detentoras de mandato eletivo, de cargo, vamos assim dizer, cargo temporário, vamos usar esse termo. O que entendia o Supremo Tribunal Federal anteriormente? Eu irei ler para vocês a súmula 394 do STF. O que dizia essa súmula? Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal anteriormente entendia que mesmo após acabado o exercício funcional, se o crime tivesse sido cometido em decorrência da função, quando ainda detentor dessa prerrogativa, o deputado federal ou o senador, por exemplo, continuariam respondendo perante o Supremo Tribunal Federal. Esse era o entendimento inicial. Por isso que eu estou falando que é polêmico isso. Só que o Supremo foi e cancelou a súmula dele. O Supremo cancelou essa súmula 394 e entendeu: não, acabou o mandato, os autos descem para o juiz singular. O sujeito vira cidadão comum, vira do povo, vai ser julgado igualzinho um do povo. Só que os congressistas não muito felizes, o presidente não muito feliz, na época nosso querido Fernando Henrique Cardoso, em dezembro de 2002, através da Lei 10.628, ele deu uma resposta para o Supremo. Ele ressuscitou o foro por prerrogativa de função após o exercício funcional, após cessado o mandato, e foi além. Ele diz: olha, não é só nas ações penais não. A lei dizia que não é só nas ações penais, nos crimes, que o sujeito responde, que o sujeito tem direito ao foro por prerrogativa, o deputado federal, o senador ou qualquer outra autoridade correlata.
nas ações civis de improbidade, e aí os alunos nossos, queridos alunos que estudam direito administrativo, sabem que a ação de improbidade tem natureza civil, isso é pacífico no âmbito do STJ. As ações civis de improbidade também passaram, segundo essa lei, a permitir a essas autoridades o foro por prerrogativa de função. Olha o absurdo. Já não bastasse, não contente o legislador com o entendimento do Supremo, ele, além de alargar, ressuscitar a súmula 394, diz, olha, mesmo depois de terminado o mandato, o sujeito continua respondendo perante o Supremo, o STJ, a depender da autoridade. Nas ações civis de improbidade, ele também tem prerrogativa, tem o foro por prerrogativa. E aí fica difícil sustentar o que muitas vezes a gente vê nos livros, que a prerrogativa é, vamos assim dizer, não é um privilégio, é para evitar influências externas. Fica complicado, porque vendo o ímpeto do legislador ali em defender aqueles que possam ser objetos de uma ação penal ou uma ação civil de improbidade, a gente fica difícil sustentar isso. Só que o Supremo, através da DI 2797, declarou inconstitucional. Qual foi o raciocínio do Supremo, meus caros alunos? Até para entender o porquê, porque o Congresso é assim, hoje ele diz que quer acabar com o foro, com essa PEC que eu falei no início da aula. Amanhã, se entender que o juiz de primeiro grau está caçando muita gente, ele tenta ressuscitar o foro. Então, o Congresso é muito na pressão. Então, qual foi o entendimento do Supremo? O Supremo Tribunal Federal entendeu que não cabe ao legislador infraconstitucional regulamentar, ampliar as hipóteses de sua competência. Então, qual foi o entendimento do Supremo? O Supremo entendeu que cabe apenas ao legislador constituinte dizer quais são as hipóteses de competência do Supremo, que estão taxativamente previstas na Carta Magna. Esse foi o entendimento do Supremo para declarar inconstitucional referida lei. Ninguém sabe, alguns doutrinadores discutem. E se essa ampliação viesse por emenda constitucional? Meu posicionamento é que, como não se trata de cláusula pétrea, o legislador derivado teria total possibilidade de criar por emenda constitucional, ampliar o rol de competências do Supremo. Eu não vejo aí nenhum problema. Agora, nós sabemos que o Supremo tem feito um esforço hermenêutico tremendo para fazer aquelas interpretações que visam, vamos assim dizer, reduzir o seu âmbito de competência ou aumentar a decorrer do interesse concreto do próprio Supremo. Mas eu, como professor, não vejo nenhum problema que fosse ampliado por emenda constitucional. Só que o problema não para por aí. O problema não para por aí. O Supremo entendeu que as ações de improbidade são julgadas perante o primeiro grau de jurisdição, salvo se um ministro do Supremo estiver envolvido. À época, esse ministro do Supremo era advogado-geral da União. Não vou falar nomes, não preciso, mas a ação é pública. O que o Supremo entendeu? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. No caso de um ministro do Supremo presente, respondendo perante o juízo singular numa ação de improbidade, o Supremo, através da petição 3.211, na questão de ordem oriunda do Distrito Federal, aos alunos que estão anotando, petição 3.211, questão de ordem oriunda do Distrito Federal, o Supremo entendeu que cabe a ele mesmo julgar as ações de improbidade contra seus membros, sob pena de um desvirtuamento do sistema, porque uma ação de improbidade pode culminar numa perda de cargo. Você imagine um ministro do Supremo Tribunal Federal ter o seu cargo posto à prova perante um juízo de primeiro grau, lá de uma cidade, no caso de Brasília, cidade como seria um juiz ainda iniciante. Então o Supremo entendeu que cabe a ele julgar as ações de improbidade dos seus membros. Vejam bem, ele diz que, olha, as ações de improbidade são julgadas perante o juízo singular, salvo se for um de nós.
É basicamente isso que o Supremo entendeu. E o STJ, pelo menos eu acho que o STJ tem sido um pouquinho mais coerente, mas não menos audacioso, em mudança de posicionamento. A Corte Especial, quem quiser anotar, reclamação oriunda de Santa Catarina, 2790, a Corte Especial entendeu que no caso em que a ação de improbidade possa culminar numa perda de cargo, o agente político que está tendo contra si uma ação de improbidade terá o foro por prerrogativa de função. O STJ, no caso de um governador, entendeu que, como governador tem foro por prerrogativa nos crimes comuns perante o STJ e nos crimes de responsabilidade perante a Assembleia Legislativa, cabe ao próprio STJ julgar a ação de improbidade que vise a perda de cargo de governador. O STJ entendeu que, por coerência lógica, interpretação lógica do sistema, você não pode deixar que um juiz de primeiro grau retire um cargo de uma autoridade que tenha foro por prerrogativa nos tribunais. Esse mesmo entendimento ele usou no caso de um desembargador. O desembargador respondeu à ação de improbidade perante o próprio STJ. Por quê? Porque ele tem competência criminal comum perante o STJ. Então, o que a gente viu até agora em relação ao tempo da prática da infração penal? Nós vimos que o sujeito, logo após diplomato, o agente político, passa a ter o foro por prerrogativa se for um parlamentar federal no Supremo, parlamentar estadual no TJ, a depender do caso. Terminou o exercício da função, cessou o mandato, os autos descem. Vimos que a súmula 394 foi cancelada e que o legislador tentou ressuscitar essa súmula através da Lei 10.628. Vimos também que ampliou-se as competências com as chamadas ações civis de improbidade, mas que o Supremo declarou essa lei inconstitucional e fez apenas uma pequena ressalva: as ações civis de improbidade todas são julgadas perante o juiz singular, salvo contra o ministro do Supremo. E o STJ, em divergência do Supremo, foi mais além. Diz que se as ações de improbidade resultarem de perda de cargo, serão julgadas perante os tribunais a quem essas autoridades estão sujeitas à jurisdição no caso do crime comum. Ou seja, um governador é sujeito à jurisdição do STJ, logo numa ação de improbidade que vise a perda do cargo, ele será julgado perante o STJ. Vimos que a posição, inclusive, da Corte Especial. Mas nós ainda falaremos um pouquinho, teceremos alguns comentários que podem ser objetos de prova, inclusive foram pacificados agora recentemente. E no caso dos magistrados, os magistrados não são detentores de mandato eletivo. Normalmente o que acontece? Quando dá a idade dele, ele se aposenta. Isso é o normal, seja aposentadoria voluntária ou compulsória, com 70 anos. O Supremo Tribunal Federal, anteriormente, qual era o entendimento? Era pacífico que se a aposentadoria fosse em decorrência de sanção, aquela aposentadoria ridícula prevista no Estatuto da Magistratura, que é uma sanção para o magistrado que comete alguma falta, algum crime. Nesse caso, a aposentadoria retiraria o foro por prerrogativa de função, ou seja, o magistrado, se fosse ministro, perderia o seu foro no Supremo, se fosse magistrado singular, perderia seu foro no TJ. Pacífico isso. Só que um magistrado suscitou no caso de aposentadoria voluntária. Quem seria o competente? Quem seria o órgão competente? E ainda teve alguns ministros que suscitaram que nesse caso não era a mesma coisa do mandato eletivo, que o cargo era vitalício, o cargo era para sempre. Esse posicionamento, meus queridos alunos, através do recurso extraordinário 549-560, esse posicionamento, com perdão da palavra, ridículo, não vingou. O Supremo pacificou que seja por aposentadoria decorrente de sanção, seja aposentadoria voluntária, o magistrado perde o foro por prerrogativa de função.
Então o magistrado só tem foro por prerrogativa de função enquanto no exercício do cargo. Aposentado, volta a ser uma pessoa comum, volta a ser talvez um plebeu, né? Volta a ser uma pessoa do povo. Então, nós vimos esse ponto pode ser cobrado em concurso, é uma decisão nova do Supremo, estava pendente de julgamento até o ano passado e o Supremo pacificou. E apenas para finalizarmos a aula, também tem caído muito em prova a ação penal 396, a ação penal originária. O Supremo hoje caiu até na magistratura do Pará, em 2009, na época o Supremo pensava diferente. Hoje nós vimos que o parlamentar que perde o cargo, ele perde o seu foro por prerrogativa de função. Só que o Supremo entende que agora não basta, o parlamentar não pode mais renunciar após o início do julgamento. O que o Supremo entende? O Supremo entendeu, eu irei ler aqui. Se o parlamentar renunciar ao cargo após a publicação da ata de julgamento, a ação continua tramitando no STF sob pena de se permitir verdadeira fraude processual. Então, qual que é a regra hoje? O parlamentar pode renunciar a qualquer tempo, na fase de investigação, fase de inquérito, que ainda está perante o Supremo. Se o Supremo deu início ao julgamento da ação penal, publicou a ata da sessão de julgamento, o parlamentar não pode mais renunciar, não adianta mais querer conseguir a prescrição nesses casos. O Supremo, na ação penal 396, entendeu que seria uma verdadeira fraude processual. Então, se cair no concurso, parlamentar após o início do julgamento, pode declinar de pode renunciar para que haja a declinação de competência? Não pode, sob pena de configurar verdadeira fraude processual. Queridos alunos, meus caros amigos que aí se encontram do outro lado da tela, eu creio que nós falamos um pouco de foro por prerrogativa de função e o foro por prerrogativa no tempo. Acredito que essas são as principais implicações, poderão ser objeto de prova em concurso público, em exame da OAB, que vem caindo também. Espero nos encontrarmos mais vezes para tecermos considerações sobre outros pontos importantes. Meu muito obrigado a todos.